E aí galera, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre os aspectos humanos e os aspectos econômicos da China. Esse que é o país que cresce num ritmo estrondoso e que está deixando aí os Estados Unidos de cabelo em pé. Beleza, galera? Vamos entender um pouco essa dinâmica tanto populacional e econômica nesse contexto de século XXI. Show de bola, galera? Bora, vem comigo! É isso aí, você que está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Essa aula aqui vai ser longa, mas ela é importante para que você receba algumas informações pertinentes à China e que você consiga se preparar bem aí para as interpretações dos materiais didáticos, resolver alguns exercícios e ao mesmo tempo absorver aí um pouco de conhecimento para entender essa dinâmica tão maluca que está formando aí a política e a economia chinesa. Beleza, galera? Nós vamos dividir a nossa lousa em duas partes. Então, a primeira com os aspectos humanos, a segunda com os aspectos econômicos, mas antes da gente começar, eu vou deixar você copiar aí este resumo. Beleza? 2 segundinhos. Muito bem, conseguiu printar a tela? Show de bola. Então vamos começar aqui, queridos, com os aspectos humanos, né? Então a China é um país milenar, nós sabemos aí em termos de formação, aproximadamente 5.000 anos de trajetória, de história, de ocupação dessas terras da porção oriental do planeta Terra. Então o que não falta para a China é uma história. Ao mesmo tempo a gente entender a quantidade de grupos étnicos que formam aí, inclusive, este país, que está aí em todas as notícias, faz parte aí de uma geopolítica internacional tão importante nesse contexto do século XXI. Então, o primeiro dado que eu vou trazer para você, que provavelmente você já sabe, hoje a China tem quase, arredondando os números, 1,4 bilhão de seres humanos. Você tem noção disso? Quando a gente faz uma comparação rápida com a população brasileira, logo a gente nota que nós temos aí, aqui no nosso país, cerca de 210, 211 milhões de brasileiros, tá? Isso com os dados do ano de 2020. E aí você compara 210 milhões, lembrando que o Brasil é um dos maiores em termos populacionais do planeta Terra, com a China 1,4 é assustador. Concorda comigo? Então essa população ela é extremamente importante dentro de um contexto quando nós estudamos assuntos relacionados à população mundial, porque 1,4 corresponde aí a uma grande quantidade de seres humanos para um planeta que tem aí quase 8 bilhões. Então quase 1/8 da população mundial ela é formada basicamente por chineses. Tá? Quem são esses chineses? Então 91% desses eles pertencem a um grupo étnico denominado Han, ok? Que é o grupo predominante deste país. Mas, ao mesmo tempo, quando nós olhamos para aqueles outros 9% restante, é possível dizer, então, que existe uma certa diversidade, tá? Então, alguns livros didáticos, alguns historiadores, eles vão trazer números próximos a 50 tipos diferentes de grupos étnicos. É como se nós pensássemos aqui no Brasil, considerando os povos nativos que formam o nosso território, com essa diversidade indígena de povos nativos. É a mesma coisa acontecendo então na China, tá? Não somente de povos nativos, mas de outros grupos que foram chegando ao longo desses últimos séculos e que foram ocupando as terras aí da porção oriental, tá? Então, 50 grupos étnicos diferentes, com culturas, línguas, tradições totalmente diferentes, da maioria representada por 91% da população. Então, é um detalhe importante para você considerar e não imagine que você tem uma questão homogênea, tá? Que todo mundo lá pertence ao mesmo grupo étnico ou que todos os chineses falam a mesma língua, o mesmo dialeto. Não. Então, a partir desse dado, você já sabe aí que existe essa distinção. Quando a gente fala de densidade demográfica, galera, nós estamos falando da distribuição dos chineses pelo território,
ok? Então, se nós pegássemos então 1,4 e dividirmos pelo território, nós vamos chegar a uma distribuição da população de aproximadamente 145 habitantes por quilômetro quadrado. Só que a gente sabe, quando a gente está estudando geografia, isso é um número homogêneo, né? Um número total, não representa necessariamente as questões ligadas às regiões. E por falar em regiões, quando nós olhamos para essa porção oriental da China, logo nós vamos notar que em algumas regiões, como por exemplo Pequim, Xangai, Shenzhen, que são grandes cidades em termos de desenvolvimento econômico, são cidades que vão apresentar aí mais de 2.000 habitantes por quilômetro quadrado. Então, se você fizer uma busca rápida aí na internet, ou ao mesmo tempo dar uma olhada na sua apostila, logo você vai notar que essa faixa próxima ao litoral é onde nós vamos ter a maior concentração, não só de cidades, mas principalmente de habitantes, tá? Muitas vezes acima de 2.000 por quilômetro quadrado. Então isso vai ajudar a gente a entender, inclusive, a questão econômica daqui a pouco. Combinado, galera? Outro assunto interessante é entender que atualmente o ritmo de crescimento da população chinesa vem caindo. Então, no passado, nós tínhamos ritmos altíssimos, né? Ultrapassando aí 3% ao ano do crescimento da população, e hoje com números baixos, abaixo de 1%. Então você imagina, tá, que isso vai trazer algumas consequências para o futuro da formação e composição da população chinesa. Outra dica é que você observe, faça aí uma análise da evolução das pirâmides etárias nesses últimos anos, tá? Especialmente nas últimas décadas. Década de 70, 80, 90, os anos 2000 e mais recentemente agora, a partir de 2010. Você vai perceber então que o topo da pirâmide etária da China vem aumentando, o que significa que a população está envelhecendo e ao mesmo tempo, quando você observa a base da pirâmide, você percebe que ela está ficando cada vez menor. Portanto, isso está indicando que o ritmo de crescimento da população está diminuindo em função das taxas de natalidade e também de fecundidade, que vem caindo a um ritmo aí bastante acelerado nesses últimos anos, tá? É importante a gente lembrar que a política do filho único, ela já ficou para trás, tá? Então, no ano de 2015, ela foi encerrada e dali para frente, hoje você tem uma outra política, uma outra dinâmica, inclusive incentivando que as famílias chinesas tenham pelo menos mais de um filho, especialmente pensando nessa questão do equilíbrio da pirâmide etária, tá? Então, fica a dica aí para você pensar sobre este assunto. Outra questão importantíssima, a questão do rápido processo de urbanização, que vai forçar essa desaceleração do ritmo de crescimento populacional. Nós sabemos que quando nós temos um país cuja população predominantemente é rural, as taxas de fecundidade e natalidade são maiores. E quando nós observamos esse processo de urbanização, ou seja, saída das pessoas das regiões de campo em direção às áreas urbanas, o custo de vida vai se acentuando, o modelo de vida e a organização e o tamanho das famílias também vão se adequando a esse processo de urbanização e, consequentemente, a diminuição da população é um reflexo do processo de urbanização, tá? Então, lembre-se, quando em geografia nós falamos urbanização, nós também acabamos discutindo a questão do crescimento e o ritmo de desenvolvimento da população de forma geral. Combinado, galera? E aqui eu trago alguns dados, tá? Alguns números para que a gente consiga visualizar melhor como anda a qualidade de vida neste país, tá? Que lembrando, embora seja a segunda nação mais rica do planeta Terra, não quer dizer que toda a população chinesa aproveita de todos esses benefícios dessa riqueza que é gerada aí pela produtividade desta potência chamada China, tá? Então, um índice que vale a pena a gente frisar
é que nesses últimos anos nós estamos percebendo um ritmo de desenvolvimento e crescimento da expectativa de vida, que no ano de 2017 foi registrada com 76 anos, tá? Lembrando que o Japão tem os maiores índices do planeta Terra, faço uma pesquisa aí para você perceber quais são os números, mas a China não está tão distante. E o porquê? Né? A China ela tem uma questão cultural e uma questão também alimentícia que ajuda demais a cuidar dessa saúde, não só espiritual, mas também do corpo da maior parte dessas pessoas que vivem na região aí oriental da Ásia. Então esse padrão de desenvolvimento cultural ajuda inclusive a aumentar os números da expectativa de vida. Combinado? Aqui a taxa de mortalidade não vai apresentar bons resultados, embora eles consigam a cada ano conquistar números menores, tá? Então a ideia é que nós tenhamos uma quantidade menor de crianças morrendo para cada grupo de 1.000 pessoas, e eu tenho certeza que você já observou, então para cada 1.000 crianças que nascem, a taxa de mortalidade hoje na China é de 12, tá? Provavelmente esse número já melhorou, porque nós estamos com os dados oficiais do ano de 2017, mas acredito que esses números já tenham melhorado nesses últimos, pelo menos 3 anos. Combinado? Então, veja que esse aqui é um número muito próximo, inclusive, do nosso país, do Brasil. Então, um padrão aí de qualidade de vida, destinado, inclusive, aos programas da saúde das crianças, muito parecido com o que nós temos aqui no Brasil. E aí, por fim, uma comparação rápida, né? O nosso PIB per capita, não, no caso, a nossa renda per capita no Brasil é de 8,9 mil dólares, tá? Dados aí do ano de 2019, e quando nós observamos a renda per capita dos chineses é superior à nossa. Lembrando novamente que quando nós falamos de renda per capita, é um número genérico, onde nós pegamos todas as riquezas que são desenvolvidas e produzidas pela China, dividindo pelo número total da população. Não é real, mas é fato de que a qualidade de vida dos chineses nesses últimos anos tem melhorado significativamente em comparação a décadas anteriores. Combinado, galera? Show de bola? Então agora nós podemos olhar rapidamente quais são os principais aspectos econômicos. Vamos dar uma olhadinha aqui que eu dividi para vocês em 3 partes, tá? Lembrando que antes, agora eu lembrei, aqui está a distribuição entre a população rural, 42% aproximadamente, no ano de 2017, contra 58%. Então veja que no planeta Terra, onde nós vamos encontrar ritmos extremamente assim, astronômicos do crescimento das cidades, é justamente na China, tá? Então veja que ainda eu tenho 42% da população vivendo no campo, isso que representa aí, aproximadamente 600 milhões de pessoas que poderão nos próximos anos, até 2050, 2060, migrar em direção às cidades. Você imagina que loucura? Compara aí, 600 milhões de pessoas vivendo no campo com a possibilidade de viver nas cidades? Quantos Brasis, né, nós poderíamos representar só com essa população? É para vocês pensarem, ok? Os aspectos econômicos nós vamos distribuir basicamente em 3 pontos, que são os setores da economia. O setor primário, vocês vão perceber que representa hoje cerca de 28,3%, né, na formação e na composição do PIB da China, mas eu coloquei uma setinha aqui indicando que nesses últimos anos, em especial nesses últimos 30 anos, a participação vem diminuindo. Então isso está mostrando que o país está se modernizando e deixando as atividades primárias de lado, né? Quando a gente olha para países subdesenvolvidos, países mais pobres, nós vamos perceber que aquilo que gera, né, o grosso da formação do PIB dos países vem especificamente do setor primário. Mas a partir do momento que o país vai passando pelo processo de desenvolvimento, o setor primário é o primeiro a diminuir a sua participação. Combinado, galera? Mas 28% ainda é uma fatia significativa para o país, né? Número 2 no planeta Terra, na lista do ranking dos países mais ricos. Setor secundário, que é o setor da construção civil, o setor também ligado ao processo de industrialização,
representa atualmente cerca de 29,3%. Esse também é um setor que vem diminuindo a sua participação ano a ano. Então você se pergunta, se o setor primário e o secundário vem diminuindo a sua participação na composição do PIB, então significa que um outro setor deve compensar então essas diminuições. Sem sombra de dúvida, fica então para o setor terciário, que já representa atualmente 42% e vem decolando, tá? E o porquê? Vamos pensar, né? Nesses últimos anos, nós vamos perceber que a China ela estabelece cada vez mais parcerias econômicas com outros países, outros continentes. Veja, por exemplo, o que a China está fazendo no continente africano, com grandes obras de infraestrutura e, ao mesmo tempo, na prestação de serviços, no desenvolvimento de novas tecnologias. A China que nós temos agora, em 2020, não é aquela China que nós conhecemos lá na década de 80 e 90. Totalmente dependente, que desenvolvia cópias, tinha um problema com plágios, né, com patentes de empresas importantes do planeta Terra. Então estava sempre ali numa disputa, exatamente por eles falsificarem diversos produtos. Hoje a China ela tem esse problema ainda, tá? Mas, ao mesmo tempo, ela acabou investindo muitos recursos no desenvolvimento das escolas, da alfabetização do povo, na qualificação do setor da educação, principalmente ligado ao desenvolvimento de pesquisas científicas, e hoje passa a se tornar uma referência no planeta Terra. E aí vem a explicação para você entender o porquê que o setor terciário vem decolando nesses últimos anos. Combinado, galera? E aí, por fim, nós temos aqui dois tópicos importantes, com destaque primeiramente para a agricultura chinesa. E aí o que eu trago para você é o seguinte, né? A China precisa alimentar 1,4 bi de seres humanos, então ela precisa diversificar a sua produção e aproveitar muito bem o seu território. Então, embora a China ela apresenta uma característica física geográfica bem distinta de outros países, por exemplo, com áreas mais úmidas, mais quentes, mais frias, montanhosas e desérticas, ela consegue aproveitar muito bem a maior parte do seu território, tá? O lugar mais difícil para o desenvolvimento das práticas agrícolas ou ligadas à pecuária, sem sombra de dúvida, é a região do Himalaia, tá? Em função aí da sua estrutura de relevo. Então isso é bem claro. Mas, através de tecnologias, inclusive de irrigação artificial, as regiões ocidentais da China já são muito bem aproveitadas, principalmente com as atividades ligadas à pecuária. Então é um solo extremamente produtivo. E já que eu mencionei a palavra solo, lembre-se, uma das palavrinhas que mais aparecem em atividades de geografia é o tipo de solo, é um solo muito argiloso, um solo muito fértil, que aparece aqui na região da planície do Rio Amarelo, que é o solo de Loess, tá? Dá uma pesquisadinha, veja inclusive aí no Google, dá um Google, pesquisa aí, solo de Loess. Você vai conhecer um pouquinho mais sobre a estrutura química e física deste solo, que ajuda muito o desenvolvimento das atividades agrícolas, tá? E aí, olha só, um outro dado importante. Então, embora ela consiga fazer essa diversificação de tipos de produtos que ela vai desenvolver no campo, ao mesmo tempo, a China ela consegue mesclar duas técnicas totalmente diferentes, tá? Aquelas técnicas mais tradicionais, com aquela agricultura de jardinagem, que é desenvolvida nos terraços, né, que também são chamados aqui no Brasil de curvas de nível. Provavelmente você já viu essas imagens, não só na apostila, em livros didáticos, mas também na internet. Então, é uma agricultura que acaba aproveitando áreas mais acidentadas, áreas planálticas, áreas serranas, aqui da região mais sudeste da China. É uma agricultura super produtiva, destinada basicamente à risicultura, mas ao mesmo tempo a China vem se modernizando cada vez mais. Por quê? Um país onde eu tenho 1,4 bilhão de seres humanos e ao mesmo tempo representa uma plataforma de exportação de diferentes produtos, não só industriais, mas também da ordem do setor primário, precisa se mecanizar, precisa se desenvolver. E a agricultura chinesa
está se preparando para isso, mesmo porque o parque industrial auxilia e muito a implantação dessas novas técnicas. Consumo de fertilizantes, consumos de agrotóxicos, consumo de máquinas grandes, né, para ajudar o trabalhador no campo a desenvolver os seus produtos, vem crescendo num ritmo cada vez mais significativo, tá bom? Então lembre-se disso também, que é muito importante. E agora sim, para encerrar a nossa aula, a China, ela na verdade, é um país extremamente esquisito em termos de classificação, né? Então, por exemplo, o que eu estou querendo dizer? É um país socialista, mas ao mesmo tempo que tem uma atividade capitalista que gera suporte para o desenvolvimento econômico desse país. Então é muito esquisito, né, quando a gente fala sobre essas estruturas. Mas você vai entender agora, tá? Quando a gente fala que a China é um país socialista, ela é sim socialista, centralizadora, questão da liberdade de expressão zero, é um país que controla a população, mas especificamente no campo social e político. Quando nós falamos da questão financeira, da questão dos mercados, da questão industrial, da questão da participação do comércio mundial, é um país essencialmente capitalista, tá? Então veja que isso nem sempre foi assim. A China, a partir aí dos anos de 1970, então vamos pegar aí a década de 70, vem desenvolvendo políticas de abertura econômica, e entre essas políticas nós vamos destacar a ZEE. O que significa isso? São as Zonas Econômicas Especiais, que foram implantadas primeiramente nas áreas litorâneas, com alguns objetivos em especial. Tá? O primeiro deles eu acabei até de mencionar, realizar essa abertura econômica e projetar a China para o mercado internacional, para a economia global. Então veja que isso realmente deu certo, uma vez que hoje a China é o segundo país mais rico do planeta Terra, perdendo apenas aí para os Estados Unidos. É uma região que tem algumas características humanas e também naturais específicas e que vão auxiliar o desenvolvimento do setor secundário, fazendo com que ela seja aí uma plataforma de exportação dos seus produtos, tá? Então, essas zonas econômicas especiais, elas possuem algumas características que ajudaram a atrair investidores de outros lugares do planeta Terra, entre eles europeus, americanos e também japoneses, tá? Então lá na década de 80, já com essa estruturação das zonas econômicas especiais já mais maduras, mais bem definidas, a atração então desses países começa a se tornar uma realidade e o capital estrangeiro começa a jorrar então aí em solo chinês, tá? Algumas cidades em especial conseguiram se desenvolver, entre elas a cidade de Xangai, a cidade de Shenzhen, ao mesmo tempo até Pequim, mais tarde, né, conseguiu se desenvolver também dentro desse quesito, dessa ideia de atração de investimento de outros países. Tá? E aí olha só, quais são os principais atrativos que essas indústrias, esses empresários viram dentro dessas zonas econômicas especiais? Então você imagina, né? Todo empresário ele tem um objetivo. O objetivo dele é produzir, vender e lucrar. Tá? E esse lucro aumentará ainda mais a sua produção e, porventura, aumentar a sua lucratividade. Mas, ao mesmo tempo que ele queira fazer tudo isso, ele precisa entender que ele precisa diminuir os problemas. E entre esses problemas estão relacionados à burocracia e a questão do custo aí da mão de obra. E na China, meus queridos, olha só o que eles conseguiram encontrar. Então, primeiro, uma abertura econômica, lembrando que a China era um país extremamente fechado antes dessa data, mão de obra abundante e barata, então você tem um exército de reservas gigantesco. Você imagina que se eu tenho milhões de chineses à procura de um trabalho nas cidades, eu consigo negociar o quê? Salário. Então, eu vou pagar 2, mas eles gostariam de 3, mas eu só tenho 2. Então, sempre vai ter alguém que aceita receber 2 e quem sabe, se a gente negociar, que aceite ganhar 1. Então, veja que a quantidade de pessoas sedentas ali pelo trabalho é muito interessante para o empresário, porque ele consegue negociar e baixar custos, tá?
Infraestrutura para as exportações, lembrando que hoje os maiores portos de exportação do planeta Terra estão essencialmente no litoral da China, ao mesmo tempo que eles conseguem exportar, eles também são grandes produtores de energia, uma vez que eles possuem fontes energéticas que vão sustentar esses parques industriais. Então, mais um atrativo para esses empresários, tá? Nós temos aqui acesso a um amplo mercado consumidor, que no início, repito, lá nos anos 70, anos 80, não era tão significativo assim, mas a ideia é que esse mercado, ao longo dos anos, uma vez que começassem a participar do processo de urbanização e ao mesmo tempo dessas indústrias, começassem a representar aí um mercado consumidor interessante. E é o que está acontecendo hoje. Então veja que os chineses estão melhorando o seu padrão de consumo e isso é extremamente atrativo para essas grandes empresas, tá? E por fim, eu trago aqui um dos mais importantes, inclusive, quesitos, né, dessa organização, que é justamente a diminuição dos impostos, tarifas alfandegárias para importação e exportação mais atrativas, uma burocracia menor. Lembrando que isso aí é um outro entrave, né? Aqui no Brasil, por exemplo, o empresário quer abrir uma empresa, ele demora dias para receber essa aprovação, ele tem que passar por uma série de avaliadores para que ele realmente possa instalar a sua empresa, etc. Então, na China, embora isso exista, ela é muito mais prática e muito mais atrativa para que esses empresários consigam se estabelecer. Combinado, galera? É lógico que a economia chinesa e a população, a gente precisa de muito mais tempo para pensar nas minúcias, né, nos detalhes, mas, de certa maneira, essas informações já ajudarão vocês a entenderem um pouquinho mais o funcionamento deste país que se torna uma potência hoje aí no século XXI. Beleza, galera? Espero ter ajudado aí. Bons estudos, não deixem de fazer as leituras e até a próxima aula.